Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui para falar sobre a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui nesse live para a igreja em São Mateus, devido a essa questão do coronavírus. Nós não teremos a Escola Bíblica Dominical dentro do templo, mas para que os irmãos não fiquem sem a lição, resolvemos fazer esse live para os irmãos, e nós vamos falar sobre a lição de número 12, a penúltima lição, as bênçãos de Deus para a família. No textuário diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. A verdade aplicada fala: Deus planejou, instituiu, abençoou, instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Objetivos da lição: explicar a relação entre família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias, mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. Texto de referência: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Atos, no capítulo 3, de versículo 25, diz: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, ele fala acerca das bênçãos, e ele prometeu para a família. A palavra bênção, ela vem do hebraico beraká, que significa prosperidade, mas não somente prosperidade no sentido financeiro, mas do bem-estar, da felicidade, da justiça, segurança, conduzir a um bom resultado, ser bem-sucedido em tudo, sossego, tranquilidade, saúde e paz. Dom, presente, acordo de paz. Consagrar algo com solenes orações, proteção. Então, as bênçãos de Deus é isso. São valores, são coisas boas, como a questão do sossego, de paz, tranquilidade, de sucesso, ser bem sucedido naquilo que fazemos, quando Deus está do nosso lado. E no textual que fala sobre a convenção do carcereiro, 3 milagres aconteceram na convenção desse homem, desse oficial romano, que a primeira foi um milagre físico, o terremoto. O terremoto aconteceu de forma espetacular, de forma sobrenatural. Diz o texto que Paulo e Silas estavam ali orando e cantando, louvando a Deus, quando de repente o sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar, e diz que as celas se abriram, as correntes quebraram. Então esse foi o primeiro milagre que aconteceu. O segundo foi o milagre moral. Paulo disse ao carcereiro: todos nós estamos aqui. Ou seja, quando eles estavam livres das correntes que o prendiam, eles poderiam fugir, poderiam ir embora, mas todos eles ficaram, porque o intuito ali
era salvar aquele homem, aquele oficial romano. Então, foi de um caráter inibado a atitude de Paulo e Silas e os demais, que já estavam atemorizados pelo acontecido. E eu acredito que ouviram a voz dos apóstolos e obedeceram. E o terceiro milagre foi espiritual, que Deus mudou a vida do carcereiro. Deus mudou a vida do carcereiro quando ele reconheceu que aquele fenômeno veio de Deus. E ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. E Paulo diz que ele deveria crer no Filho de Deus e receber o perdão divino, consequentemente, a vida eterna. Doravante, ele creu, e não só ele, mas a sua família. E diz o texto que todos eles foram batizados e receberam em suas casas os apóstolos e cearam ali junto. Uma passagem muito boa. A convenção do carcereiro desembocou na salvação de toda a sua família. O evangelho começa não apenas alcançando pessoas, mas famílias inteiras. Então, assim, em muitos casos, é só o filho que se converte, depois, através dele, vem a mãe, vem o pai, vem a esposa, vem os filhos. Às vezes é só a esposa que se converte, mas depois vem o esposo, vem a família. Então, é assim, através de um, Deus vai salvando toda a família. Quando ele diz que a expressão crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. Nós sabemos que eu não posso salvar meu filho, nem o meu filho me salvar. A salvação individual, cada um dará conta de si. Mas naquela época, geralmente o pai, o homem, ele tinha uma influência muito grande sobre sua família. Então, para onde ele ia, a família iria atrás. Não existe salvação por tabela. Sem novo nascimento é impossível ser salvo. Quando a salvação é oferecida ao chefe de um lar, torna-se logicamente disponível ao restante do grupo familiar. Foi o que aconteceu nesse caso. A oferta, porém, segue as mesmas condições. Eles também devem ouvir a palavra, ou seja, assim como o carcereiro ouviu a mensagem e creu, toda a família também precisa ouvir a mensagem e crer para ser salvo. Crer e ser batizado. A fé do carcereiro não dá cobertura a todos eles, no sentido de salvação. O carcereiro era um cidadão romano, membro da forte classe média romana, que se ocupava dos serviços civis. E ele foi alcançado pela salvação, e toda a sua família foram abençoada com a salvação e com a palavra de Deus. O texto de referência que nós lemos, o chamado de Abrão, está lá no Gênesis 12, de 1 ao 3. O Senhor chamou Abrão quando este ainda vivia em Ur dos Caldeus. Então ele ainda estava lá em Ur dos Caldeus com seu pai, com sua família. E Deus então, quando fala para Abrão que ele deveria sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus iria revelar. Deus ordenou que Abrão deixasse sua terra,
sua parentela e a casa de seu pai e partisse em peregrinação. Deus fez uma aliança maravilhosa com Abraão. Ele prometeu uma terra, era Canaã, uma grande nação, o povo de Israel, e prosperidade material e espiritual para Abraão e seus descendentes. Por que material? Porque a terra que Deus prometeu a Abraão, terra que mana leite e mel, era física, era o território mesmo. E bênção espiritual, porque da sua descendência nasceria um Deus encarnado, Salvador do mundo, o Cristo, o Filho de Deus. Transformar os descendentes de Abraão em canal de bênção, transformar os descendentes de Abraão em canal de bênção para os outros, bênçãos para os amigos de Israel, mas maldição para os inimigos. Ou seja, Deus falou que abençoaria os amigos de Israel e o abençoasse, e amaldiçoaria os inimigos de Israel, que fosse contra. E todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Fato que apontava para o Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão. Essa aliança foi renovada e ampliada em passagens como Gênesis 13, 14 ao 17, quando ele diz que o filho da promessa não seria um mordomo, Eleazar, mas seria Isaac. E capítulo 15, 4 a 6, quando Deus manda que ele contasse a areia do mar e a estrela do céu, não teria como contar, que são inúmeros, muito grande, e assim seria também a descendência de Abraão. Pedro conclui seu sermão lá em Atos capítulo 3, versículo 25, quando diz assim: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, Pedro, no seu sermão, ele vai recitar o que Deus falou lá em Gênesis, capítulo 12, toda a família da terra seriam abençoada pelo Senhor. Então, Pedro, ele conclui seu sermão com uma aplicação pessoal, oportuna e poderosa, mostrando que seus ouvintes eram os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabelecera com Abraão. Por meio de Jesus, o descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Cristo ressurreto está agora, por meio da pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais da bênção. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo das perversidades. Não é promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento. Então, eu só sou abençoado se eu me arrepender dos meus pecados e voltar para Deus. Toda família que é abençoada, ela tem que reconhecer Jesus como Senhor, para que as bênçãos não ficam retidas, para que Deus ele estenda suas mãos para a família e abençoe. Então, o que nós vivemos hoje no século 21 são muitas famílias que estão desprotegidas das bênçãos de Deus, estão desprovidas da graça de Deus. Famílias que estão entregues aos vícios, ao pecado, à iniquidade, ao alcoolismo, às drogas, prostituição, infidelidade conjugal,
paganismo, religiosidade, de buscar deuses estranhos, pessoas que acreditam muito na política, em partidos, facções, mas não voltam para Deus, não entregam suas vidas para Deus. Então estão sujeitos ao fracasso. Mas o arrependimento, ele é um canal para que Deus ele entre nos corações e faça essa transformação. A família e a bênção divina. Lá em Gênesis 2:24 diz que Deus abençoou o casal prometendo uni-los através do casamento, que o homem largasse seu pai e sua mãe, iniciasse sua mulher, serão uma só carne. Nessa passagem, Deus ele instituiu o casamento monogâmico, como todo mandamento divino foi estabelecido em benefício do homem e da mulher, e não pode ser transgredido sem punição. O vínculo do casamento ilustra o relacionamento entre Cristo e a Igreja, lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 32, fala sobre esse relacionamento da submissão da mulher, do amor do homem que tem que ter pela mulher como Cristo tem da Igreja, né? do respeito que tem que haver na criação entre pais e filhos. Então tudo isso fala da coinonia que tem que haver na família, o respeito, tudo. A família é uma agência. A palavra agência é capacidade de agir. Agente, ocupação, função. Então a função da família é de agir em prol do bem-estar da família. Lá em Gênesis 7:1 fala sobre a palavra entra, aparece pela primeira vez no versículo 1 e representa um convite misericordioso. Entra na arca de segurança. O plano remedor de Deus atuaria em Abraão e em seu filho. Então Noé e a sua esposa, seus filhos, suas noras, eles entraram na arca, eles foram protegidos do dilúvio em que morreu todos os que viviam no pecado, viviam na dissolução dos suas próprias vontades e não creram na mensagem que Noé anunciava, o dilúvio, e que todos se arrependessem. O Messias seria oferecido salvação eterna, que é a maior de todas as bênçãos. Esse Messias é o que veio da descendência de Abraão. O Evangelho haveria de universalizar a mensagem. É o que acontece hoje. Todos os povos seriam o seu objetivo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escravidão de Israel no Egito, quando está lá em Êxodo, quando diz que Jacó e sua descendência foram para o Egito, cerca de 70 pessoas, e está lá em Êxodo de 1 a 8, a escravidão de Israel no Egito. As primeiras palavras do livro são estes os nomes, e fala dos nomes dos que entraram no Egito, das 70. Forma o título do livro na tradição hebraica, que Deus pessoal, nada de números ou código, mas nomes falando sobre o bom pastor Jesus. Jesus disse, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10, versículo 3. Então Jesus ele chama pelos nomes, e toda
toda a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre tem falando dos nomes daqueles que regressaram do cativeiro, aqueles que participaram do templo de Salomão. Então está sempre falando o nome das pessoas. E isso se encaixa perfeitamente nesse contexto, uma vez que os israelitas entraram no Egito como pastores, mas foram escravizados. Contudo, Deus, o bom pastor, tinha planos de conduzi-los para fora. Foi o que aconteceu. 70 descendentes de Jacó entraram no Egito. 4 séculos depois, essas 70 pessoas haviam se tornado um povo de alguns milhões quando partiram do Sinai para Canaã, que é a terra que Deus tinha prometido a Abraão, que mana leite e mel, incluindo 603.550 homens guerreiros. Os versículos 6 e 7 de Gênesis 1, de Êxodo 1, indica que se passaram muitos anos entre o final de Gênesis e os acontecimentos descritos em Êxodo. Fala que o faraó que surgiu já não lembrava mais de José e nem dos seus irmãos. Ensinando o caminho da bênção. Nessa passagem de Êxodo 12, 26 e 27, Moisés instrui os anciãos do povo a fornecer detalhes sobre como marcar a porta com sangue. O isopo possivelmente representa a fé, elemento por meio do qual o indivíduo se apropria pessoalmente do sangue de Cristo. A Páscoa se tornaria um instrumento para ensinar as gerações futuras sobre a história da redenção, quando indagasse sobre o significado da cerimônia. Josué 4, 21 e 22, eles falam para que pegasse as pedras lá do Rio Jordão. O Senhor instruiu Josué a escolher 12 homens, um de cada tribo, para pegarem cada um uma pedra do rio, a fim de edificarem um memorial no local do primeiro acampamento de Israel, a oeste do Jordão. Esse monumento também foi erigido em Gilgal, como lembrança permanente às gerações futuras do milagre de Deus ao interromper as águas do Jordão para os israelitas atravessarem. Então, os filhos, quando perguntassem sobre aquele memorial, eles contavam o que Deus fez para que o povo passasse pelo Rio Jordão em seco. As grandezas de Deus em benefício da sua família, do seu povo, da sua gente. E hoje Deus também age dessa forma com a família. Deus tem abençoado a nossa família. Glória a Deus. A bênção e as futuras gerações. Salmo 127. Edificar uma casa. O construtor pode executar o projeto com base em seu próprio conhecimento, sua habilidade e seus recursos financeiros, para depois pedir a bênção de Deus sobre o edifício concluído. Ou pode esperar até o Senhor conceder orientação específica e prosseguir plenamente cônscio da dependência nele. Ou seja, o construtor, aquele que constrói a casa, ele pode fazê-lo de forma pessoal, ele tendo dinheiro para pagar os pedreiros para fazer a casa, dando a planta,
ou se ele é pedreiro, ele pode construir conforme ele quer fazer a casa, fazê-lo, e depois de construir ele vai pedir a benção de Deus, ele vai apresentar a Deus, ou ele pode orar a Deus para que Deus o oriente como ele deva fazer a casa, né? Então, de uma forma ou de outra, Deus ele está apto a proteger e abençoar a nossa casa. O Salmo 145, verso 4, diz que as obras e os poderosos feitos do Senhor serão exaltados de uma geração a outra. O cântico não terá fim. Então, de geração em geração, será exaltado a grandeza de Deus sobre a família. Algumas bênçãos de Deus às famílias: sabedoria, inteligência e conhecimento. Tiago capítulo 1, versículo 5. A sabedoria de Deus que evidencia o planejamento e execução dos seus planos na formação e governo do mundo e nas Escrituras. Então, a sabedoria de Deus que vem do alto para o homem evidencia esse planejamento das grandezas de Deus na execução dos seus planos e na formação dos governos e do mundo e das Escrituras. Tiago 3,17 fala sobre vindo de Deus, a sabedoria vindo de Deus vem com essas qualidades: pura, pacífica, que traz paz, dócil, obediente, submisso, racional, ligado à razão, sem loucura, misericórdia, compaixão, pena, ajudar os aflitos, bons frutos, que fala de boas obras, imparcial, não é interesseiro, sincera, verdadeiro. Presença e participação de Deus. Provérbios 16, de 1 ao 3, 16, 1. As pessoas fazem planos, porém o Senhor é soberano e utiliza todos os projetos humanos para cumprir seus propósitos. Então, todo o nosso projeto que nós projetamos só é concluído se Deus permitir, né? Se Deus não permitir, as coisas não funcionam. Eu posso dizer que amanhã eu estarei vivo, mas se Deus não quiser, eu não estarei vivo. Vou dormir agora e posso não acordar amanhã. Então, Deus, ele é a segurança da família. Deus dá sabedoria ao homem, dá sabedoria à mulher, dá sabedoria aos filhos. E toda a sabedoria intelectual, emocional, espiritual, tudo vem de Deus. E nós absorvemos todo o conhecimento teórico e a sabedoria prática de Deus. Até mesmo os profissionais que têm um dom natural que Deus dá, como os médicos que estão aí salvando vidas desse vírus, coronavírus, o Covid-19. Então os médicos, eles têm um dom natural de Deus. E o próprio Jesus, ele diz que os doentes precisam de médicos. Deus aprova a medicina, aprova os médicos, dá sabedoria aos mesmos, que tem cuidado de muitos, tem salvado vidas, tem feito os milagres através da imanescência. Deus tem curado através dos médicos vidas e através dos remédios que têm sido feitos pelos farmacêuticos, pelos especialistas, com pressão, sob pressão alta, pressão baixa, arterial e outros tipos de doença. Através do remédio, as pessoas vivem mais, controlam, né? E então são sabedorias, são
bênçãos, cientistas que Deus tem dado a sabedoria ao homem. Isso é muito importante. E da mesma forma é os propósitos de Deus para o homem. O homem põe e Deus dispõe. Balaão, por exemplo, fez de tudo para amaldiçoar Israel, porém de sua boca só saíram palavras de bênção. O sentido do provérbio também pode ser aplicado aos cristãos perseguidos que, embora planejem o que dizer diante do tribunal, é Deus quem lhe concede as palavras certas no momento apropriado. Então, em muitos casos, quando os cristãos estavam diante das autoridades para defender a sua fé cristã, o Espírito de Deus o instruía como eles deveriam falar. E eles falavam com ousadia. O indivíduo escolhe seus caminhos com base em decisões interiores. Então se avalia por meio dos caminhos que escolheu e declaram-se uma pessoa pura. Deus, entretanto, observa as motivações e intenções do coração. Então, assim, Deus ele sabe qual é a minha intenção, qual é a sua intenção relacionado à vida, relacionado à família, relacionado aos negócios, projetos, profissão, tudo. Então Deus ele sabe qual é a nossa intenção e ele avalia em cima disso. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorver-me das que me são ocultas. Salmos 19:12. A melhor maneira de garantir que nossos sonhos e objetivos sejam alcançados é dedicando nossa vida às obras do Senhor. Nunca se esqueça de que, se a obra é de Deus, o Senhor também carrega o fardo. Porque Jesus ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrarei descanso para vossas almas. E meu fardo é suave e é leve. Então Jesus ele tem carregado as nossas dores, o nosso sofrimento e tem nos aliviado com a sua presença em nossas vidas e da nossa família. A pessoa mais importante não é você, não sou eu, mas Cristo. Ele trabalha por meio de nós. Como ele disse, não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. A segurança da família. Tá? Êxodo 12:23, que diz assim, vamos ler. Êxodo 12:23. E diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então Deus ele tem protegido a nossa família como protegeu a família de Israel no Egito, quando o anjo da morte ele passou e a casa que não tinha o símbolo do sangue nos portais, o anjo da morte entrava e matava o primogênito, mas aquele que tinha um sinal, ele não entrava. Então, a proteção, como hoje, a orientação dos especialistas para que nós ficamos dentro da nossa casa, protegido desse vírus. Assim foi a ordem de Deus, que eles ficassem em casa e protegido com o símbolo do sangue, para que o anjo da morte não entrasse, não matasse o primogênito. Então, nós estamos aqui protegidos na paz de Deus. Então, a família estará protegida sempre quando somos obedientes, assim como os judeus foram obedientes
a orientação de Moisés e ficar dentro de casa, nós também devemos ser obedientes, não tentar a Deus. Atitudes para desfrutar das bênçãos familiares. Um lugar onde há temor. Salmo 128, verso 1. Fiel que desfruta a vida ao máximo é aquele que reconhece o Senhor em todas as áreas da vida e anda em obediência prática à palavra de Deus. Sob a lei de Moisés, esse indivíduo era recompensado com bênçãos naturais. São as bênçãos que Deus falou que aquele que obedecesse seriam abençoados, iam plantar, iam colher, iam ter sua colheita forte, boa, agradável. Eis o Provérbio 1:7, eis o versículo principal do livro: o temor do Senhor, o princípio ou a parte mais importante do saber. Aquele que deseja alcançar sabedoria deve começar adorando ao Senhor e obedecendo-lhe. Trata-se de um princípio racional. Afinal, nada mais lógico do que a criatura confiar em seu Criador. Então, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é respeitá-lo, reverenciá-lo, saber que Ele é Deus e que Ele é o nosso abençoador. Isso é importante. Trata-se de um princípio racional. Afinal, de nada mais lógico que a criatura confiar em seu Criador. A sabedoria da vida, portanto, reside em se arrepender do pecado, confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida íntegra e consagrada a Deus. Os loucos, porém, desprezam a sabedoria e o ensino, ao contrário do sábio que se esforça para ouvir e aprender. O louco ou insensato é aquele que não ouve ninguém. Então, a sabedoria é o princípio do sucesso, do bem-estar, da bênção divina, é só para aqueles que são obedientes, que têm o respeito para com Deus. O louco, insensato, aqueles que não pensam, que não raciocinam, que não crêem, não obedecem a Deus, eles não serão abençoados. O próprio texto lá de Provérbios fala sobre isso. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 10, fala sobre a verdadeira religião. Não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm. Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada dele. Por isso, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos. Pois os que pretendem ficarem ricos caem em tentação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas tormentas. Então, Timóteo, ele está orientando aqui, Paulo está orientando a Timóteo e a igreja que nós devemos nos contentar com o que temos. É lógico que dentro da nossa vida a gente está sempre evoluindo, está sempre consumindo, né? Você compra algo para sua casa, uma geladeira, um fogão, uma televisão, um sofá, e com o tempo você vai trocando naturalmente, que vai se desgastando, né? Então você vai juntando dinheiro e vai comprando. Mas não é uma coisa assim louca, um capitalismo, não é uma coisa desenfreada. Você não vai se endividar por causa dessas coisas que são supérfluas. Então você tem que se contentar com o que você tem e vai trabalhando para melhorar, né? Mas quando as pessoas elas ficam muito pegadas ao dinheiro, à riqueza, à ostentação desenfreada, então passa a ser escrava desse mal,
que é o dinheiro, e pelo dinheiro as pessoas vendem a própria alma. E acontece, nós vemos aí muitas mortes, muitas violências, até no meio familiar, por causa do dinheiro. O pecado não é o dinheiro, mas são as pessoas que fazem do dinheiro seu senhor. Em Hebreus 13, 5, 6, mantenha a sua vida livre do amor ao dinheiro. Contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca faltarei a você, nunca o abandonarei. Então Deus, ele nunca vai deixar faltar. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E ele também não vai nos abandonar, ainda que a nossa mãe nos abandone, mas Deus, ele não nos desabandona, não nos desampara. Por esta razão podemos dizer com confiança: Adonai é o meu auxílio. Não temerei o que pode me fazer o ser humano. Família, um lugar de adoração a Deus. Gênesis 4, 3 e 4. As palavras: aconteceu que no fim de uns tempos, no versículo 3 de Gênesis 4, permite concebermos a ideia de um grande aumento populacional. Caim e Abel devem ter recebido a informação de que o pecador só pode se aproximar de Deus Santo por meio de sangue oferecido em sacrifício. Caim, porém, rejeitou essa instrução e trouxe ofertas de frutas e vegetais. Abel acreditou no mandamento divino e ofereceu o sacrifício de animais, demonstrando fé e recebendo justificação por parte de Deus. Hebreus 11, 4. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, mostrando que o Senhor merece o melhor. A oferta de Abel aponta para a morte substitutiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, essa colocação é uma interpretação que pode ser aceita ou não, tem outras interpretações, mas o que o texto ele vem dizer é que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E no Novo Testamento, lá em João, nas epístolas de João, ele vai dizer que o Caim era filho do maligno, era mau. Então a atitude de Caim era totalmente mal, enquanto que a vida de Abel era justa. Então era um homem justo, era um homem íntegro, reto, de boa conduta, e por isso, pela sua índole, Deus aceitou a sua oferta. No Salmo 78, verso 4, Asaf solicita a atenção de seu povo, de todos nós, porque deseja se comunicar por meio de parábolas, ou seja, seu texto apresenta uma realidade mais profunda que o significado imediato da narrativa. Da mesma forma que nossos pais nos contaram história sobre o passado, nossa obrigação é comunicar à vindoura geração a graça e o cuidado do Senhor para com seu povo. Então está registrado toda a palavra de Deus na Bíblia, todos os feitos de Deus relacionados a Israel, relacionados à igreja, e isso nós devemos passar para os nossos filhos, e eles passando para os seus filhos, e assim de geração em geração. Finalizando, e já vou para a conclusão, Filipenses 4, 8 e 9, por fim, irmãos, concentre o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, o admirável. Em alguma virtude, em algum digno de louvor, continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou o que ouviram
e me viram fazer. Então Deus que concede Shalom estará com vocês. Então Deus ele estará com a família se nós confiarmos na sua palavra. Deus ele vai nos abençoar como ele abençoou Abraão, a sua descendência e o próprio Cristo. E a conclusão da lição diz o seguinte: que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e dar importância em cultivar atitudes que muitos contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Então, as bênçãos de Deus para a família, ela não fica só retida na nossa família, mas nas outras famílias que nós vamos nos relacionando, vamos falando do amor de Deus, evangelizando, mostrando a misericórdia de Deus, o propósito de Deus para a família, assim como o carcereiro foi alcançado, como Abraão foi alcançado, né? Assim como a minha família foi alcançada, a sua família foi alcançada, que possamos também estar levando o Evangelho para as demais famílias da terra. Que Deus possa nos abençoar e vamos continuar orando a Deus para repreender esse vírus, para que a terra volte à sua normalidade, que a economia do Brasil volte à sua normalidade, que as pessoas elas reflitam nesse momento a importância de confiar em Deus e que as coisas voltem à sua normalidade, o emprego volte e tudo aconteça de maneira importante, que nós, a igreja, venhamos também a voltar à nossa normalidade dos cultos nos templos e das atividades. Por enquanto, vamos obedecer a Deus, vamos obedecer às autoridades que Deus constituiu na terra, vamos obedecer os médicos e vamos estar resguardados nos nossos lares, orando para que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Até a próxima.